povo da Terra! Eu tô de volta, bem antes do que eu achei que eu estaria. Não imaginei que tão logo eu fosse voltar a gravar vídeos pro canal, fosse sair um assunto basicamente de interesse universal. Pois é, gente, lançou um one-shot de Death Note. Não é o primeiro one-shot. One-shot é basicamente uma historinha curtinha de volume único, tá? Embora eu confesso que eu não tive muito interesse nas anteriores, eu acabei não lendo as outras. Essa eu acabei lendo não só pra fazer o vídeo, porque muita gente me deu essa ideia, como também porque eu achei muito interessante o fato de ter o Donald Trump. Eu vi que brincava um pouquinho com a questão de geopolítica atual. Isso me deixou bastante interessada. Eu não sei porque, de fato, eu não tive muito interesse em ler as outras, já que eu adoro Death Note. Por isso que eu falei que é bastante universal. Eu basicamente só conheço dois tipos de pessoas relacionadas a Death Note. As que nunca leram nem assistiram nada e as que sabem que esse é simplesmente um dos melhores mangás que existe. Pois é, galera, eu não tô puxando o saco de Death Note aqui, tá? Até porque também é um dos piores fandoms que existe, definitivamente, né? Fã de Death Note é normalmente aquele que não vê absolutamente nenhum problema na obra, que acha que a obra é sem defeitos e a coisa mais genial possível. Realmente eu concordo que é genial, como eu falei, pra mim é definitivamente um dos melhores mangás, mas, porém, contudo, tem defeitinhos, né, como toda obra. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso e eu acabei não lançando, já faz muito tempo. Por que eu não lancei? Justamente porque é uma obra complexa e eu acabei vendo que algumas coisas que eu falei não estavam certas, né? Ou seja, alguns problemas que eu enxerguei, eu apontei, quando eu reli, eu vi que tinha uma explicação. Então tem que ter muito cuidado para se falar sobre isso, porque é realmente complexo e sempre acaba acontecendo isso, de quando você lê de novo, você vai percebendo mais coisas que ou você não percebeu na primeira vez ou você não lembrava. Realmente uma obra muito rica nesse sentido. Mas como eu já sou fã há bastante tempo, eu já li um bocado de vezes e também já li todo tipo de blog sobre Death Note, todo tipo de explicação sobre as minhas dúvidas por aí pela internet, eu acho que eu posso falar sem medo que eu vou falar sobre o final desse volumezinho de one shot. Porque eu também parei pra rever alguns capítulos do mangá que diziam respeito a essa questão, que foi o que deixou as pessoas um pouquinho confusas no final do one shot. Quando eu digo, galera, que eu não tive interesse nos outros que saíram, apesar de eu gostar muito de Death Note, é porque eu sempre fico um pouquinho desanimada e desconfiada dessas novas coisas que saem sobre coisas antigas que eu gosto. Eu sou da opinião que quanto mais você mexe, mais chance você tem de estragar. Isso entra no assunto do meu último vídeo, que eu recomendo vocês irem lá dar uma olhada, em que eu falo do fato de hoje em dia as franquias serem fontes de lucro infinitas e com isso estão sempre lançando coisas novas e contradizendo coisas que foram ditas anteriormente. Galera, eu realmente penso que hoje em dia tudo que tem uma legião de fãs, assim, tudo que se destacou no universo das obras vai ser sempre explorado cada vez mais. Por isso que eu acho que os fãs de Dragon Ball que estão órfãos aí de Dragon Ball Super podem ficar despreocupados, que isso ainda vai ser muito aproveitado, na minha opinião. E Death Note, com certeza, vai continuar rendendo por aí. Seja com novas histórias, né, na forma de one-shots, ou novas adaptações, na forma de séries, filmes, etc. A gente sabe aí que a última tentativa em relação ao Death Note, que foi de adaptar para um filme ocidental, foi um pouquinho fiasco. Não deu muito certo, né? Foi um pouquinho desastrosa. E eu acho que não vão desistir. Eu acho que Death Note merece uma excelente adaptação, que vire aí um grande blockbuster. E por ser uma obra realmente muito boa e que tem potencial com o público ocidental que não tá nem um pouco acostumado com anime, público ocidental completamente fora do público otaku, eu acho que isso um dia vai ser feito. Claro que não agora. Eu acho que pode demorar um tempinho, mas ainda vão voltar a olhar para Death Note como uma boa possibilidade de lucro. Bom, isso é o que eu acho, tá? Inclusive, eu sei que muitos aqui no canal não assistem outros animes, nunca leram outros mangás, porque a maioria que é fã de Dragon Ball, e Dragon Ball tem essa peculiaridade de atrair um público completamente fora do universo otaku. Então, eu tenho a oportunidade agora de recomendar para essas pessoas que assistam o anime de Death Note. Ele tá inteirinho na Netflix e vale muito a pena, eu garanto. Agora vamos falar diretamente sobre esse one shot, gente. Ele se passa em 2019, enquanto a história lá do Raito se passou em 2004. A gente vê o reaproveitamento de alguns personagens, né, de alguma galera da polícia, e também o L, né, que passou a ser o Nia. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o Nia, gente. Eu fiquei, tipo, chocada quando eu vi que era o Nia, porque a princípio eu jurei que fosse alguma nova personagem, mulher estilosona. Inclusive, eu achei que iam fazer Eti, porque da maneira como ela apareceu, sabe, aqueles cabelos jogados, a pose com a qual ela apareceu, eu achei bastante sensual. Eu pensei, lá vem mais um fanservice. Que não deixa de ser fanservice de qualquer forma, né? Porque o Nia
é provavelmente o personagem mais fanservice aí de Death Note, por simplesmente eles terem colocado, né, no passado, uma criança pra resolver casos. Galera, não levem a mal, eu sei que o Nier tem muitos fãs, mas é uma realidade que Death Note é um seinen e tem algumas coisas bastante sérias, que acaba se chocando um pouco com algumas coisas que são colocadas lá pra atrair um público mais jovem, que é o fanservice desses personagens, não só o Nier e o Melo, o próprio L também com aquele jeito esquisitão dele, né? Que não se parece nada com um detetive, também é um certo fanservice, apesar de eu gostar muito. Acho muito estiloso o L. Eu, como particularmente sou de dentro desse universo, né, otaku, de mangás, etc., não me importo nem um pouco com esse estilo de personagem jeitosão. Apesar de que a Missa, da maneira como ela é retratada, me irrita um pouquinho. Mas enfim, né, voltando aqui ao one shot, o Nier aparece lá, todo sensual, parecendo uma menina. Depois ainda tem aquela cena lá, né, dele deitado de costas com aquele cabelão esvoaçante, numa pose aí também bem insinuativa, e eu achei isso muito interessante, só queria comentar mesmo. Temos o nosso novo protagonista, né, ao qual dá a entender que o Ryuko meio que procurou propositalmente por achar que era um estudante mais inteligente do Japão. Ele meio que queria procurar um novo Raito, eu achei isso bem interessante, e que ficou mais verossímil do que aconteceu no primeiro, dono do Death Note, né, já que o Death Note despencou do céu e convenientemente foi parar nas mãos do estudante mais inteligente do Japão. Eu sempre achei isso uma das coisas mais ok, em Death Note, né? Ficaria muito mais legal se o Raito lá no passado também tivesse sido escolhido a dedo pela inteligência dele. Mas, de todo caso, esse novo personagem foi assim, ele foi escolhido a dedo pelo Ryuko, porém ele não era um Raito da vida, é mostrado que, na verdade, as notas dele eram bem medíocres, mas que ele tinha um QI muito alto, ou seja, ele era muito bom em testes de lógica. Eu achei isso bastante ok, é satisfatório que alguém tenha um QI muito alto e seja bom em lógica, pra poder brincar desse jogo de gato e rato aí, de detetive e assassino. O próprio Nier e o Melo não são retratados em nenhum momento como alunos super aplicados, muito bons em filosofia, história, química e física, mas sim justamente em lógica, né? Então eu achei ok eles terem colocado o garoto assim. O que eu não achei muito ok, que já me incomodou logo de cara, talvez porque eu já começo com o pé atrás, né, procurando probleminhas, foi o fato de que o garoto mal se assusta com o Ryuko e começa a conversar com ele sobre ele de fato não ser tão bom aluno assim, né? Falando sobre ele tirar notas baixas e tal. Ou seja, o garoto acabou de conhecer um Shinigami e começa basicamente a desabafar sobre o quanto ele se sente medíocre, sem nem se perguntar o que é aquela criatura ali na frente dele, né? Ele, além de se assustar muito pouco, nem pergunta o que o Ryuko é, que tipo de criatura ele é. Mas, galera, apesar de algumas críticas que eu vou fazer aqui, eu não acho que essas coisas prejudicaram tanto a história. Eu achei bastante interessante, bem válido de ir ler. Eu acho que a galera que também só leu o Death Note normal e nunca leu nenhum dos outros one-shots, pelo mesmo motivo que eu, ou por qualquer outro motivo, deveria sim ler esse daí. Eu acho que ele, apesar de eu não ter lido os outros, eu arrisco dizer que esse seja o mais interessante, porque realmente é interessante, tá dando o que falar por aí. Apesar desses probleminhas, que eu não acho nada graves, tá? Mas o garoto decide vender o Death Note ao invés de fazer uso dele pra matar pessoas. Eu acho que essa diferença de época na história, né? Por essa se passar em 2019 e a outra ter se passado em 2004, renderia muita coisa interessante se fosse feito realmente um mangá com vários volumes. Claro que não tiveram tempo pra explorar isso num one-shot de 80 e poucas páginas. Mas você imagina que interessante seria se na época do Raito tivesse a velocidade de mensagens que a gente tem hoje com o WhatsApp, tivesse redes sociais como o Twitter, como que esse novo universo social que a gente vive iria dar um outro gostinho pra história. Basicamente, muita coisa seria diferente. Porém, eles não tiveram tanto tempo assim pra explorar. Basicamente, exploraram a questão das câmeras, né? De que agora estariam por toda parte, apesar de que em 2004 isso já era uma questão. Em Death Note, o Raito já tinha que se preocupar com câmeras locais, então eu não entendi muito, pra falar a verdade, o destaque que deram pra isso. Mas outra coisa que foi explorada em relação à tecnologia é que o novo protagonista teria que ser muito esperto pra se comunicar sem usar a internet, já que hoje em dia ele poderia ser facilmente rastreado. Foi interessante pensar justamente que se o Raito vivesse em 2019, tudo seria diferente, né? O novo garoto driblou isso mandando o Ryuko a Sakura TV com uma plaquinha. Como o Shinigami não pode ser visto, a plaquinha estaria lá flutuando no ar e todo mundo se assustou, né? Ele explora a questão das câmeras, mandando o Ryuko andar por baixo do chão. E aí é isso, a plaquinha aparece lá flutuando na TV, dizendo que o poder de Kira de matar estaria sendo leiloado. Isso porque ninguém sabe que se trata de um caderno, né? Olha, galera, outra coisa que eu achei esquisita foi a credibilidade que deram pra isso. A gente sabe que a própria Sakura TV já não tem muita credibilidade. E que uma plaquinha simplesmente entrar flutuando não é um truque tão difícil assim de fazer, não é uma coisa que faria todo mundo imediatamente acreditar que fosse real, que se tratasse realmente
do poder de Kira sendo leiloado. Principalmente quando a gente para pra pensar que envolveu grandes líderes mundiais e quantias surreais de dinheiro. Eu achei isso um pouquinho problemático. Não acho que isso chega a estragar a história, continua sendo interessante. Mas eu acho que deveria ser pedido algum tipo de prova, algum tipo de evidência maior, de que seja lá quem fosse estava falando a verdade, né? E realmente tinha o poder de Kira pra vender. Vocês não acham, galera? Sinceramente, eu não consigo pensar numa solução plausível que explique por que todo mundo aderiu tão automaticamente a ideia de que aquilo dali era real. E outra coisa foram os leilões terem acontecido pelo Twitter, né? Que a gente sabe que teria mais troll do que qualquer outra coisa. É mostrado lá que muita gente não estavam dando os lances a sério, mas tem momentos também que mostram as pessoas impressionadas com um leilão acontecendo pelo Twitter. E eu acho um pouco forçado que as pessoas tenham de fato se impressionado com os lances sendo dados pelo Twitter, quando não tem nenhuma credibilidade que aqueles lances sejam de verdade. Eu não sei se você considerar aqui no Strange Topics o que estaria aparecendo que seriam os lances de pessoas importantes, famosas e com poder aquisitivo grande. Mas eu simplesmente acho que a gente ter que pensar nessa explicação quando o autor simplesmente poderia ter colocado ela ali, não é tão legal, né? Seria mais legal se o autor tivesse pontuado essas questões. E ignorando esse problema, né, em algum momento o Ryuko vai lá na TV e diz que agora os líderes mundiais deveriam dar o lance no Death Note. Eu achei muito interessante como eles abordaram essa questão geopolítica atual, né, do poder dos Estados Unidos e da China, que são atualmente as duas grandes potências mundiais. Tem uma alfinetadinha do Japão, dizendo que preferia que o Death Note ficasse na mão dos Estados Unidos. E embora não tenha existido muita investigação, galera, o Nier tomou uma lavada do garoto, já que o Nier não tinha nem de onde partir para investigar. Eu achei legal mostrar ele tentando e explicar que ele não teria como prender o garoto porque ele não tá cometendo crime nenhum. Também teve uma alfinetada aí sobre a política mundial, falando que armas de matar em massa são vendidas o tempo todo. E que isso em si não é um crime, mas que ele queria pegar o garoto mesmo assim por uma questão pessoal. Eu achei isso bem interessante porque mostra um pouco da personalidade do Nier. Galera, agora que eu percebi que eu tô chamando ele de Nier o tempo todo. Ele seria o L, né? Que desde que o outro L morreu, o L passou a ser o Nier. Mas então é isso, mostra um pouco dessa personalidade dele. E que pra mim também encaixa muito com o que eu desconfio ser a personalidade do outro L que morreu, né? Que talvez de fato, embora ele falasse muita injustiça, ele não estava tão preocupado assim com a justiça e mais em capturar Oraito por uma questão de ego, pela disputa entre eles dois e o desafio que o Kira representava. Não é de se surpreender que Death Note tenha mexido um pouquinho em política, porque sempre foi um mangá meio político, né, gente? Quem acha que não, simplesmente estava discutindo se é certo fazer uma espécie de limpeza social matando criminosos. E eu achei interessante o diálogo nesse novo one-shot, em que o garoto, o novo protagonista, diz que o Kira é considerado imoral nas aulas dele sobre ética. Na verdade, o fato das pessoas separarem tanto as obras ficcionais de política, mesmo que elas estejam cheias de referência, é o grande motivo da gente ter a grande contradição de ter um monte de gente que é fã do L propagar nas redes sociais um tipo de ideia que é totalmente parecida com a ideia do Kira, de que é que vale a pena matar mesmo e etc, né? Mas, como eu tava falando, o próprio L talvez não fosse tão justo assim e tivesse mais preocupado consigo mesmo. Como a gente vê claramente nesse one-shot, que é o caso do L atual, que mesmo sabendo que o novo Kira não tá cometendo nenhum crime, quer pegar ele simplesmente pelo desafio. Bem, o presidente dos Estados Unidos, que em nenhum momento cita que é o Donald Trump, tá, gente? Mas a gente sabe que é ele, né? Ele é além dele ser o presidente atual, o desenho foi feito exatamente parecido com ele. Ele vence o leilão pelo Death Note. E conforme o plano do nosso Akira, que é como agora está sendo chamado Kira, o dinheiro é depositado em todas as contas de pessoas menores de 60 anos de um determinado banco japonês. A ideia é simplesmente genial, galera. Eu mesmo, em todas as minhas fantasias sobre Death Note, sobre o que eu poderia fazer se eu pegasse um Death Note, nunca cheguei a pensar numa ideia tão legal assim. Então eu achei que só pela essa genialidade do garoto valeu muito a pena ler essa história, porque eu tenho certeza que todos nós que conhecemos a obra Death Note, em algum momento nos pegamos discutindo com amigos o que a gente poderia fazer se tivesse um Death Note e quais outros usos possíveis o Death Note teria no mundo. Aí, né, galera, acontece aquela covardia, que eu achei uma grande covardia, da mudança de regra do Death Note. E foi aí que todo mundo ficou meio confuso. O Ryuko chega a dizer pro Donald Trump que novas regras foram adicionadas, que as pessoas que comprarem e venderem o caderno serão mortas no momento que pegarem o caderno e que sacarem o dinheiro, respectivamente. Com isso, Donald Trump não aceita o caderno, né? E tem aquela sacada muito interessante dele falar que vai dar a entender que ele tem sim o Death Note, apesar de não ter. Que é o esperado, né? Eu, no lugar dele, sinceramente, também faria isso. Se eu não fosse aceitar o caderno, eu iria fazer todo mundo achar que eu aceitei. E tem a questão do Ryuko falar pra ele que ele preza mais a própria vida
do que o país. Levantando, né, galera, uma questão que abre pano para muitas indagações sobre nacionalismo. Mas se eu fosse falar disso aqui nesse vídeo, ia ser um vídeo político que ia ficar muito maior. Mas você pode pensar aí na óbvia questão de que o amor ao poder pessoal se sobressai ao patriotismo, na maioria das vezes, entre os líderes. E que muitas das ações que se dizem feitas em nome da nação, na verdade, devem ser feitas em nome de poder pessoal e poder de determinados grupos. Agora, galera, aí vem a questão final. Como vocês viram, né, o Ryuko não avisa pro garoto que a regra mudou, como ele avisou pro Donald Trump, porque ele leva a sério a promessa que ele fez de não procurar o garoto novamente. Fica aí em aberto a questão se foi sacanagem ou não do Ryuko, ou se ele realmente tem um tipo de personalidade que não quebra promessas. Se isso faz parte aí da cultura dele como Shinigami ou qualquer coisa assim. A câmera deve ter mudado um pouco, galera, mas é que eu tive uma interrupção aqui e tive que voltar a gravar depois. Então, vamos dizer que fica em aberto aí o porquê que o Ryuko não voltou pra avisar o garoto. Tá, ele fez a promessa de que ele não voltaria. Mas será que a gente poderia dizer que o Ryuko tem esse tipo de princípio de não quebrar uma promessa? Pelo que a gente conhece dele, convenhamos, ele sempre foi meio filho da puta. Então eu não sei se essa justificativa de que, nossa, eu fiz uma promessa de que eu não ia voltar lá de jeito nenhum, eu não sei se isso cola muito, não. Então a gente viu que o garoto morreu assim que colocou as mãos no dinheiro. O problema é que o Ryuko escreveu o nome dele no Death Note logo abaixo do nome do Yagami Raito. E qual é o problema disso, gente? As pessoas ficaram em dúvida se a nova regra do caderno teria o poder de fazer alguém morrer automaticamente, ou seja, um poder sobrenatural criado pela regra do caderno, ou se precisaria que o Ryuko escrevesse o nome da pessoa no Death Note. Sim, o Ryuko pode ter escrito o nome do garoto ali simplesmente porque quis, porque ele achou legal colocar o nome do Raito e o dele juntinhos. Por uma questão completamente estética, pode ter sido. Mas eu não acho que isso faz muito sentido, né? Pra mim, se ele colocou o nome lá, é porque precisava. E eu tenho mais um motivo pra pensar isso, que eu já vou explicar. Mas primeiro eu vou falar o problema dessa versão. É que se ele precisava escrever o nome da pessoa pra poder a regra se cumprir, isso esbarra no problema de que o Ryuko é um Shinigami que tem um caderno extra. A gente vê como ele adquire o caderno extra há muito tempo atrás. E se um outro Shinigami deixasse um caderno cair no mundo humano e não tivesse um caderno extra pra poder anotar o nome de quem vendesse ou comprasse o caderno? Isso pode ser encarado como um problema, mas você pode simplesmente adicionar a solução de que o chefe do Ryuko não estava preocupado com essa questão de se outro caderno caísse na Terra. Provavelmente ele só queria que o Ryuko se livrasse daquelas pessoas específicas que estavam comprando e vendendo Death Note e ordenou que o Ryuko escrevesse o nome delas adicionando essa nova regra. Isso explicaria? Explicaria, mas não satisfaz muito. Eu acredito que a ausência desse tipo de explicação não é um furo, porque furo é uma coisa que tem total incoerência. Nesse caso, a gente consegue dar mais de uma explicação plausível que justifique, meio que tapa o buraco. Não só essa explicação que eu dei, como outras explicações possíveis também. Essas explicações são plausíveis, porém não são muito satisfatórias. Isso porque eu acho ruim quando o leitor precisa se esforçar para explicar alguma coisa que o autor poderia ter explicado com facilidade. Para mim, só se justifica deixar alguma questão em aberto se tem algum mistério que possa ser muito interessante a respeito daquilo. Eu realmente acho que o autor não pensou muito longe quando fez o Ryuko escrever o nome no caderno. Provavelmente ele só achou que ia ficar legal, eu não acho que ele pensou tanto assim na questão do Ryuko ter um caderno extra e outro Shinigami não ter. Agora, o motivo pra eu achar que também não faz muito sentido que a nova regra adicionada mate a pessoa automaticamente com um poder sobrenatural é o fato de que em toda a história de Death Note até agora existiam duas maneiras das pessoas morrerem. Quando se esgota a expectativa de vida delas, ou seja, no momento natural que elas iriam morrer, ou quando o nome delas é anotado no Death Note e assim o Shinigami rouba o resto da expectativa de vida que falta. E os Shinigamis prolongam as próprias vidas escrevendo os nomes nos Death Notes e roubando o resto da vida das pessoas. Logo, eu não acho que ao criar uma nova regra, você criaria outra forma das pessoas morrerem, além da forma de roubar com o Death Note e da própria expectativa natural de vida. Mas isso é só a minha opinião. Como eu falei, eu acho que o autor realmente não pensou sobre isso. E essa explicação de que a pessoa morre automaticamente, que o Ryuko escreveu o nome dela ali porque ele quis, porque ele achou bonitinho, também é uma explicação que dá pra encaixar, embora não fique satisfatória, nenhuma delas fica muito satisfatória, porque, como eu falei, seria preferível que o autor tivesse deixado isso bem pontuadinho. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir pra vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Twitter, que eu vou deixar aí, e que você ative o sininho pra não perder os meus próximos vídeos e me ajudar aí a continuar fazendo o canal, me dar essa motivação que eu tô precisando bastante. Um beijo e até o próximo vídeo.